Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Irmãos, palavra bastante conhecida, parte de Deus ao nosso coração. É uma palavra que a gente acha tão simples de ouvir nos últimos dias, mas ao mesmo tempo, para muitos que dizem servo do Senhor, está se tornando difícil. Por quê? Porque é uma palavra que pede que nós devemos ser diferentes. Uma palavra que pede que nós devemos mostrar o que somos. Mas, infelizmente, muitos que dizem servir a Cristo fazem ao contrário. Quando Cristo que usa dos seus filhos, o de Mateus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for
Isso. Por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Continuando de vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do algueiro, mas do velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus fala no nosso coração o que nós tem sido nesses últimos dias. Sabemos que o sal ele traz algo tremendo, algo maravilhoso numa panela. E quando Deus usa o seu filho para escrever exatamente a respeito desta palavra, a diferença do crente, como é que ele deve andar no mundo. O crente, o servo do Senhor, irmãos, no momento que ele passa a conviver neste mundo aí, fazendo tudo ao contrário, ele passa a ser escandalizado pelo mundo. Ele não vai mais ser a diferença, ele vai trazer escândalo ao mundo. Ele não vai mais ser sal sobre o mundo, ele vai ser chacota no mundo. E aonde é que está a palavra que nós recebemos todos os dias a ser sal da terra? Fazer a diferença. Porque quando Cristo ele fala dessa maneira que nós somos o sal da terra, aonde quer que nós chegamos, meus queridos? Você não se envergonhe daquilo que você é. Não se envergonhe da identidade que você tem. Servo do Senhor Jesus. Luz. Somos a luz do mundo. Quando chegamos, irmãos, em certos lugares, você tem que mostrar o que você é, diferenciado. Você tem que mostrar que você é diferente, você é luz. Porque quando ele se refere luz do mundo, tem lugar que você chega, irmãos, não tem povo, não tem aquelas pessoas que são servos do Senhor. Aqueles lugares que você chega só ouve besteira. Mas quando você chega sendo um servo do Senhor, irmãos, vão viver diferenciado. Vão viver diferente do que estão lá. Eles vão dizer assim: está chegando um servo, está chegando um crente. Está chegando uma pessoa que nós vimos que ele serve a Deus. Isso é muito bom, irmão, quando a gente é reconhecido dessa forma. Falando aqui dessas duas passagens aqui sobre o sal e sobre luz, essa semana um rapaz chegou para mim e disse assim: irmãos, nós trabalhamos com várias pessoas que dizem ser crente, mas eu só entendo como servo do Senhor e crente tu e o fulano de tal, porque tu se comporta como crente, o outro se comporta como crente, os outros até no andar, no falar, se comportam pior do que nós. Aí, irmãos, o ministério, com a igreja que eles diz servir, como é que fica? Ei, irmão, aonde que tu andar, mostra que tu é diferenciado. Aleluia. Você é no trabalho, você é na escola, você é dentro do ônibus. Verdade. Mas mostra quem tu é, irmão. Aleluia. Mostra que tu é luz. Mostra que tu é sal. Diferença, faz a diferença. O mundo está aí, mas não é obrigado a gente se misturar com eles, não, irmãos. O mundo está aí, mas deixa eles lá. É necessário que nós levemos a palavra que está lá fora e traga eles para ouvir a palavra de Deus.
mas jamais devemos ouvir e compartilhar com as mesmas coisas que eles compartilham. Porque às vezes, irmão, sem querer, que eu vi o pastor que falar uma vez, você vai achar graça no que eles estão falando e eles vão achar bom. Porque logo após você está envolvido com eles, nós vemos a chacoca deles. E Cristo não vai se alegrar e ver o céu do Senhor também se alegrando com as coisas do mundo. É verdade. Ele quer que nós se alegremos com as coisas dele. E com as coisas de Deus passamos para aquelas pessoas que estão sem luz. Então, meus irmãos, sejamos diferentes. Cristo está voltando. Cristo está às portas todos os dias batendo, irmãos. Essa palavra não vai só para o povo que está lá fora, não, é para dentro da igreja. Às vezes nós dizemos assim: Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra, irmãos, hoje em dia eu tenho meditado muito bem sobre a minha vida. Porque, irmão, não é que eu esteja aqui dentro desse tempo que eu não preciso todo dia estar tentando mudar. Porque a palavra diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia, Deus. É necessário, irmão, que todos nós compreendam que só existe um caminho. Porque o inimigo está aí, procurando tirar todo o povo de Deus da presença do Senhor Jesus Cristo. E se nós não focar na palavra de Deus, se nós não focar que Ele é o caminho, se nós não entender que nós devemos ser diferença, nós vamos ficar. Mas é preciso nós deixar entrar no nosso coração, penetrar no nosso coração, sobre a nossa vida e entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que essa palavra sirva todos os dias para a nossa vida. Não só levamos ela para as pessoas que nós estamos evangélicos, mas sim, também sirva de edificação para nós. Bem que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Glória a Deus. É preciso cuidado, esse tal de pecado, o pecado não dói. Pecado não dói, não dói. Pecado não dói, não dói. É preciso cuidado, esse tal de pecado.
graça, né, meus irmãos? A graça é o favor, né? A tradução dessa palavra graça é favor imerecido, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Para nós entendermos um pouco por que Noé achou graças aos olhos de Deus, precisamos ler o contexto do texto em referência, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós fazemos menção dos versículos anteriores, nós começamos a ver Deus olhar para a terra, e ao olhar para a terra, Deus não se agradava do comportamento dos homens, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que após a queda, o homem só teve declínio, o homem só declinou no seu pecado, e mesmo dizendo que o pecado não dói, mas o pecado causa dor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a maior dor do pecado, quem sofreu foi o próprio Cristo, né, meus irmãos? E a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, Deus olha do alto dos céus, imagina aquela criação que Ele tinha feito com tanto amor, com tanto carinho, a sua criação, a qual Ele disse, nós vamos fazer o homem, não conforme os animais ou conforme as plantas, mas iremos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Ele vê a sua imagem, conforme a sua semelhança, agora declinado no lamaçal do pecado, agora em um nível tão alto de abominação, de negação de Deus, oh glória, em um nível tão alto de pecaminosidade, a ponto de Deus dizer, não tem mais jeito para a terra, o homem está condenado pelo pecado, e o homem vai ser condenado à morte, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, e versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado matou a humanidade, mas Cristo veio dar vida à humanidade, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra graça, meus irmãos, então foi ofertada a Noé. E para nós entendermos por que Noé recebeu essa graça, ou achou graça diante do Senhor, nós olhamos aqui para como estava o mundo de Noé. O mundo de Noé estava muito parecido com os nossos dias. Estavam distantes, estavam caídos da graça, estavam longe de Deus. Para aquilo que era para ser santo, estava totalmente profano. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto de Deus dizer, desfarei toda a carne que fiz. Desfarei tudo que fiz. Matarei o homem. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E pecado, irmãos, é errar o alvo. Os irmãos sabem, né? Errar o alvo é pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Isso quer dizer que deveremos acertar em Cristo. E enquanto eu meditava nessa mensagem, primeira coisa, Noé estava no meio de uma sociedade, como eu falei agora há pouco, a ponto de Deus dizer que desfaria o homem de sobre a face da terra, porque não somente o homem, mas toda a carne que tinha feito. E eu distingui aqui na minha mentalidade, no meu pensamento de pregador, pelo aquilo que eu acho que Deus falou comigo, 3 formas maravilhosas que Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque a graça, ela tem suas distinções. E nós vamos ver isso, que a graça consegue distinguir algumas coisas. Por exemplo, Ezequias tinha levado uma sentença de morte. Mas Deus manda o profeta voltar lá e dá a ele mais 15 anos de vida. É uma forma de graça, foi um favor que Deus deu a Ezequias, sim ou não? Glória a Deus, é uma forma de achar graça diante do Senhor. Ou seja, achar um favor diante de Deus. Ele ia morrer, mas o favor de Deus o alcançou. E a primeira coisa que eu achei interessante olhando foi a graça pela mensagem recebida de Deus. A graça pela mensagem recebida de Deus. Escute, se Deus não vem de encontro a Noé, se Deus não abre o coração de Noé, se a mensagem não chega a Noé, Noé não saberia o que viria. Mas a Bíblia diz que Deus vai a Noé e diz, Noé, faça uma arca, porque o fim de toda a carne está vindo. Eita glória.
A primeira graça que eu e você encontra é quando nós olhamos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e o aceitamos como Senhor e como Salvador de nossas almas. Ei, a graça nos nossos dias é a mensagem recebida. Uma geração dizia, faz um sinal para nós, Jesus. Ele dizia, essa geração não terá outro sinal, senão o que aconteceu com o profeta Jonas. Ou seja, a pregação que Jonas passou em Nínive pregando, eles deveriam crer na mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A graça pela mensagem recebida, versículo 13 do capítulo em que nós lemos. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo. Versículo 13 revela que Deus vai a Noé e declara a Noé o que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vamos ver algo interessante. Por exemplo, quando Jesus pregava o sermão ou a parábola do semeador, Jesus está pregando, escute o que eu vou lhe dizer. Jesus está pregando a parábola do semeador. E quando ele prega a parábola, alguns que estão ali não entendem o que está pregando, nem mesmo os seus discípulos. E os seus discípulos interrogam Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo, por gentileza. Se você quiser e poder, abra o seu livro comigo em Mateus capítulo 13. Por gentileza, versículo 11, para nós entendermos o raciocínio. Glória a Deus. Jesus está pregando. Isso aqui já é para nós, dentro dos nossos dias. Mateus capítulo 13, versículo 11. Glória a Deus. Jesus está pregando, e quando ele termina de pregar, os discípulos dizem, mestre, que parábola é essa? Que palavra é essa? Aí Jesus diz, olha, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas a eles não é dado. Escute, você está aqui porque você foi agraciado pelo ouvir a mensagem que foi levada ao teu coração. Estar aqui hoje é estar agraciado por Deus pela mensagem. E o salmista entendia muito bem o que era a mensagem do Evangelho. Ele dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, glória a Deus. E se você puder ainda, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5, por gentileza. Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor nosso Deus. Oh glória, capítulo 5, versículo 39. Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Oh glória, a mensagem, meus irmãos, alcançou, agraciados pela palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu tenho dito, eu amo essa palavra, eu prego essa palavra, eu vivo essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A primeira distinção da bênção da graça que eu vejo na vida de Noé, alcançados, e eu te intitulei essa mensagem como maravilhosa graça. Diga comigo, maravilhosa graça. Oh glória, a graça da mensagem, a mensagem que Deus enviou ao coração de Noé, dizendo, Noé, vem um tempo aí difícil, mas eu vou te tirar do meio dele. Noé, vem um tempo de juízo, mas você não vai participar dele. Noé, vem um tempo difícil, mas me obedeça e você não vai estar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Alcançados pela mensagem, alcançados pela palavra. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ei, meus irmãos, é um tempo que nós devemos observar as mensagens do Evangelho que está sendo pregada. Deixa eu falar uma coisa para você, tem mensagens que está condenando uma geração, mas tem mensagens que está levando os homens a serem santos, a serem verdadeiros cidadãos da terra e verdadeiros cidadãos do céu. Tem mensagem, irmão, que ele enche a boca, mas não tem conteúdo algum, não transforma o caráter, não mexe com o ego do homem, mas tem mensagem que leva o pecador a dizer, eu preciso me arrepender, eu preciso entender que o caminho é estreito, a porta é estreita, eu preciso andar pelo caminho, aleluia! Jesus disse que tem mensagem que não salva, não é para salvar mesmo, porque eles não merecem receber essa mensagem. A graça é favor imerecido, não é? Mas é porque eles são além disso.
Mas, ei, agraciado é aquele que conseguiu ouvir a mensagem do Evangelho, ouviu a palavra. Quem ouviu nessa noite a palavra do Evangelho? Louvado seja o nome do Senhor. Noé, o fim de toda a carne é vindo. Agraciado pela mensagem, Noé teve os sentidos despertados, irmão Nilda. Uma coisa boa é quando a gente tem os sentidos despertados, porque às vezes a gente está dormente. Acorda dormente. O barco está se quebrando e tu está aí. Aí a mensagem desperta a gente, rapaz, sabe o que é mesmo? Ô glória, é favor de Deus, é favor de Deus, é favor de Deus. Ainda que seja uma palavra exortativa, mas ela não traz uma crítica destrutiva, ela traz uma crítica construtiva. Ela diz: conserta-te, ajeita a tua casa, ajeita a tua vida. Ô glória, anda pelo caminho certo, fala corretamente, diz o que tu é, anda como é a palavra de Deus, como nosso irmão pregou aqui hoje, aleluia. Sendo sal, sendo luz, aleluia. A palavra, meus irmãos, a graça de recebermos a mensagem. Eu vou aos cultos, eu sempre estou nos cultos, e eu gosto muito de ficar ouvindo a mensagem. Oh glória, porque eu sei, uma das maiores bênçãos e o amor de Deus está revelado na mensagem pregada. E tem gente que está esperando. Eu tenho meditado esses dias, irmãos, que as pessoas estão procurando coisas que Jesus nem pregou para pregar nos púlpitos. E quando nós deveríamos pregar o que Jesus pregou, o que Jesus nos ensinou, para que a gente pudesse andar por isso, meus irmãos. Estão procurando é o sinal de Caim, a mulher de não sei de quem criou asa na Bíblia, é tanta coisa, quando nós deveríamos estar pregando o Evangelho que salva, porque Jesus disse: pregai o Evangelho a toda criatura, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então eu dou por certo que tem mensagens que estão trazendo engano às pessoas. A Bíblia diz que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso, meus irmãos, louvemos a Deus pela mensagem que tem chegado em nossas vidas. Ainda que a mensagem te exorte a uma mudança para melhor, mas analise ela, pese ela na balança, veja se ela vem de Deus, porque a mensagem que vem de Deus proporciona sempre o melhor para nós. Proporciona sempre o melhor para nós. E Noé foi agraciado no meio de tantos homens com a mensagem que despertou ele para um futuro bem breve. Oh glória, oh glória, oh glória. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz que só um pouquinho de tempo e ele virá, não tardará. Oh glória a Deus. Só um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá. Oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, estejamos ligados. Terça-feira Deus falou muito forte comigo nesse lugar, acerca dessa volta, desse final, desses últimos momentos, esses últimos metros que nós estamos vivendo. Vivenciamos coisas horríveis no mundo, o mundo está em colapso, as coisas estão acontecendo. Ei, as falsas mensagens no Brasil é demais, enquanto outro país está sofrendo perseguição física, nós estamos sofrendo perseguição intelectual. Há um principado inteligentíssimo trabalhando nas mentes das pessoas, com mensagens extraordinárias. E a gente às vezes tem o bom, a gente às vezes tem só feijãozinho com arroz, mas é com saúde. É com saúde. Não tem doença, não tem agrotóxico, né? Não tem gordura, não sei o quê. É coisa saudável, louvado seja o nome do Senhor. Comida boa, aleluia. Comida grossa, mas comida boa. Comida que sustenta, aleluia. Receba o Evangelho na sua vida. Viva o Evangelho na sua vida. Agraciados pela mensagem, amém? É o primeiro aspecto que eu entendi, que Noé foi agraciado naqueles dias. Agraciado, meus irmãos, com a sabedoria. É interessante, irmãos, essa parte que eu observei, porque se nós analisarmos, Noé era um agricultor, Noé era um plantador, um criador de animais, que era isso que os homens eram no começo da história. Mas Deus agraciou Noé com tanto conhecimento e disse: faça uma arca. Faça uma arca e eu vou te dar as medidas. A graça com a sabedoria para fazer o que é certo para ser salvo. A
A graça, meus irmãos, com sabedoria, a sabedoria, a Bíblia diz que é o próprio Cristo. E o Espírito em nossas vidas nos conduz com sabedoria sobre a terra, para nós sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele proporcionou tudo. Ele não nos chamou e nos deixou à deriva. Não. Ei, agraciados, aleluia, com sabedoria, para fazermos o certo, para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que anteriormente, quando você vai olhar no versículo 14 e caminhar até o versículo 22, você vai ver ele dando a ele as medidas, dando a ele a fórmula, a maneira com que ele tinha que fazer, janela em qual parte, departamento em tal lugar. Tudo era um propósito bem detalhado por Deus para suportar o juízo, para escapar do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu trazendo para um lado moral, eu fiquei pensando de, meu Deus, o que é isso aqui? Que sabedoria é essa que nós devemos ter no meio de tantas coisas, de tantas mensagens, de tantas mentiras? E o Senhor falava ao meu coração: vai para o Salmo de número 1, meu filho. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Ei, crente, deixa de ouvir ímpio, meu irmão. É porque as igrejas estão em confusão, é mesmo. Eu concordo contigo, viu? É conselho de ímpio, meu irmão. Manda se converter. Aleluia. É porque bem-aventurado é quem não se assenta na roda dos escarnecedores, falando mal de todo mundo. Meu irmão, não entra nessa aí não, meu irmão. Sai disso aí, porque Deus te deu o Espírito, foi de sabedoria. Não foi Espírito para nós ficar aqui, não. Deus nos dotou de sabedoria para fazermos o certo, para sermos salvos. O nosso comportamento, é por isso que o nosso irmão aqui, pelo Espírito, nos antecedeu, falando sobre a conduta, a construção de uma vida. Nós estamos falando da construção da arca. Eu estou falando para você de uma construção. Nós aceitamos Jesus cheio de nós pelas costas, sim ou não? Eu pergunto, foi assim. Aí o Senhor vai pegando, quem lembra da enxogue? Só os mais velhos, né? Pegando uma enxozinha, só tirando os nós, né? Aí daqui a pouco a gente está bem aprumadinho. Ô glória! E quando é que faz isso? Na doutrina, ensinamento. E a gente tem que ir absorvendo a mensagem, aprendendo com Jesus. Filha, me aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é a palavra de Deus. Aleluia! Então eu vou peneirar o meu comportamento. A Bíblia falou: não mintais uns aos outros. Eu vou mentir? A minha palavra não está dizendo que eu não devo mentir uns aos outros. A Bíblia diz: não adulterarás. Eu vou adulterar? Não. Enfim, os muitos conselhos e ensinamentos que Jesus nos deixou, mas os princípios básicos para o cristão estão no Sermão do Monte. As bem-aventuranças, a forma de nós andarmos, como nosso irmão até citou aqui, sal da terra e luz do mundo. Nós estamos construindo uma caminhada, não por nossa justiça, não por nossas forças, não por nossas obras, mas porque Ele agora habita em nossas vidas. O Espírito Santo habita em nós, e aquela cobrança, aquela luz vermelha que acende na sua vida, é Ele cobrando, dizendo: ajeita, acerta, tira isso aqui, bota isso aqui para lá, deixa isso aqui de mão, deixa isso aqui para trás, vem caminhando para ser salvo. Aleluia! Glória a Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Mas vamos ver o Salmo de número 15, meus irmãos. Eu lhe convido para nós olharmos. Eu amo esse Salmo também demais. Vamos dar uma olhadinha aqui nas referências que esse Salmo nos conduz a entender e a meditar. Ele faz uma pergunta. Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem é, Senhor, que vai estar contigo naquele dia? Quem é que vai estar contigo, meu Senhor? Quem vai receber essa oportunidade de morar contigo, de habitar contigo? Aí ele mesmo diz, pelo Espírito Eterno: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não defama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, mas nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor.
Aquele que mesmo que jure com mano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Aí ele encerra o salmo que eu acho mais lindo ainda. Quem faz isso nunca será abalado. A segurança da mensagem, a segurança da palavra de Deus. Jesus disse: tudo aqui passará, mas a minha palavra não passará. Deus está falando com Jeremias, e Jeremias, o que é que tu está vendo? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: vistes bem, pois eu velo pelas minhas palavras para as cumprir. Vale a pena, meus irmãos, ouvir o conselho da Bíblia. Vale a pena ouvir o conselho de Deus. Quer ouvir Deus falar contigo? Abra a palavra, porque aqui tem referência, aqui tem caminho para o homem andar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Agraciados com sabedoria, ou seja, em analisar a mensagem. Por isso, o apóstolo Paulo diz: não desprezeis as profecias. Analise, medite, veja o que está sendo dito. E aí entre os bereanos, que quando a gente pregava, os bereanos abriam a Bíblia e analisavam o contexto histórico, analisavam se aquilo realmente se encaixava na nossa vida. Isso é a sabedoria de Deus pelo Espírito que habita nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo? A sabedoria aqui, quando você vai ler, é o próprio Cristo, é o Espírito eterno de Deus que dá sabedoria ao homem para se desviar dos caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos essa segunda parte, eu te convido a analisar comigo um texto em 2 Timóteo, capítulo de número 2, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo lá, se for possível. Se não for possível, me escute, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Paulo está, louvado seja o nome do Senhor, pregando, aleluia, pregando a igreja, e está alertando ao homem de Deus para ele ter cuidado com os falsos obreiros, com as falsas mensagens, com as mensagens aleatórias, com os falatórios profanos. E quando chega no versículo 19, ele diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere, ou seja, confessa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo aos irmãos: ei, quem confessa a Jesus anda diferente, quem confessa a Jesus fala diferente, quem confessa a Jesus veste diferente, quem confessa a Jesus, oh glória, sorri diferente, vai buscando diferente, aleluia. É diferente porque serve a Cristo, está esperando Jesus voltar. É verdade. Aleluia. Aleluia. Isso aqui, meus irmãos, vai além de ministério. Isso aqui vai além de ministério, vai além de placa de igreja. Nós somos membros de um corpo, e o corpo é de Cristo. Isso aqui é universal. Isso aqui não é só no Brasil, é universal. Em todo lugar do mundo a palavra alcança os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Agraciados com a sabedoria. Oh glória. Você continua, meu irmão, tendo distinção do bem e do mal? Você continua distinguindo a mensagem que salva da mensagem que engana? Você continua nos nossos dias distinguindo a mensagem que ilude, que aumenta o ego do homem, daquela que confronta o meu ego, que me insulta a mudar? Você consegue distinguir essa mensagem, ou você está como os outros que acham que a doutrina está causando comichões nos ouvidos? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias alguém ia sentir comichões, mas pela doutrina, aquela que confronta, aquela que não deixa, que me faz entender que eu preciso de Deus, que eu sou um pecador, que eu preciso me arrepender, que eu tenho que tomar cuidado para mim não querer me exaltar. Você consegue distinguir a mensagem pela sabedoria que Deus te deu? Ou ao longo dos anos a gente perdeu esse sentimento, esse tato com o ouvir? Porque o ouvir é que causa mudança em nós. A pergunta é: você está mudando ao ouvir a mensagem do Evangelho? Ou você continua saindo daqui mentindo? Ou você continua saindo daqui enganando?
Ou você continua saindo daqui brincando com Deus, brincando com o que há de vir? Eita, glória. Porque se nós não estivermos ouvindo, como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Se nós não estivermos ouvindo a mensagem, infelizmente, nós não mudaremos. Nem eu mudo, nem você muda, nem ninguém muda. Mas aquele que for agraciado a ouvir a mensagem, ele sabe quem falou com ele, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu acredito que eu estou pregando nessa noite para as ovelhas de Jesus, e eu acredito que essa mensagem Deus não deu, aleluia, para mim, somente para mostrar para os irmãos. Não, Ele deu para nós, para dizer: vocês são as minhas ovelhas. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Por isso somos agraciados pela palavra de Deus. A distinção, meus irmãos, da mensagem é a sabedoria de Deus. Distinguir o amor, o cuidado de Deus. Quando? Quando estamos se distanciando. Quando estamos forçando nossa mão na nossa fé. Quando nós estamos até frios espirituais. Sempre Deus cuidou e cuida de cada um de nós. Sempre. Porque a Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ô glória, deu para entender? Aleluia. Terceiro ponto: agraciados em obedecer, ser salvo com a família. É interessante aqui, eu fiz distinção no versículo 18 do capítulo referido que a gente fez menção, porque a Bíblia diz que Noé fez tudo como Deus mandou. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, versículo 27, que nos dias de Noé, compravam, se vendiam, casavam, se davam em casamento. Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 6, que Noé andava com Deus. Oh, glória. Oh glória, deu para entender? O mundo está festejando, mas eu e você continuam andando com Deus, continua andando com Deus, continua festejando, mas continua sendo agraciado pela mensagem, continua, oh glória, recebendo a revelação divina. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9, parte B. Noé está andando com Deus. Lucas diz que no tempo de Noé havia um extravio muito grande, mas Noé estava andando com Deus. Ora, vamos ler Tito, capítulo 2, por gentileza. Se você puder vir comigo, bem pertinho de 2 Timóteo, né? Só virar a página de Tito, capítulo 2, e versículo 11 ao 14. Tito, referência para nós olharmos acerca de ser agraciado em obediência. Está falando do Espírito que agora habita em nós, a fé na palavra, que envolve todas as outras formas de graça que nós vimos. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha como é que a graça tem se manifestado em Cristo, nos ensinando a maneira, a forma, ou seja, nos ensinou a obediência, como aquele pai que ensinou eu e você. Não é uma coisa de um homem qualquer, não é um professor da escola bíblica, não é um pastor doutrinador, é o próprio Espírito de Deus pela sua palavra nos ensinando o que é correto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu e vocês conseguiremos distinguir se nós sabemos o que é certo e o que é errado. Pelo Espírito de Deus nós distinguimos, porque o próprio Deus nos deu essa graça, ou seja, de obedecer pelo Espírito e pela palavra revelada a nós. Não tem como obedecer sem a distinção da palavra. Não tem como compreender de forma
reta e direta se não tiver esta iluminação do Espírito de Deus. É por isso que nós vamos entender que enquanto todos banqueteavam naqueles dias, Noé continuava andando com Deus. Por que Noé continuava andando com Deus? Ele continuava obediente a Deus, ele continuava temente a Deus, ele continuava amando a Deus, ele continuava adorando a Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, não importa como esteja o mundo, as nossas amizades, as influências que nos cercam, eu e você devemos continuar cultuando a Deus, devemos continuar amando a Deus, devemos continuar servindo a Deus. Aleluia, Deus. Pois a comparação é assim como foi nos dias de Noé, trazendo para nós. Mas aqueles que andam com Deus é diferente. Agora pense comigo, andar com Deus sozinho no meio de uma geração inteira contra Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Anticristo já está no mundo. Você imagina aí? Às vezes a gente está no trabalho e prega, tem duas pessoas que se levantam, ou em qualquer lugar a gente já quer renunciar, já quer deixar para lá. Agora imagine você pregar 120 anos, porque alguém disse que foi 100, mas é 120 que a minha Bíblia resiste, viu? 120 anos pregando e falando do amor de Deus, dizendo, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E toda a sociedade em volta, porque a Bíblia diz que provavelmente estavam em um ponto muito estratégico. Noé estava em um ponto muito estratégico da terra, ao qual todos tinham acesso. Agora, naqueles dias o mundo não era tão grande, então as pessoas transitavam com facilidade. Louvado seja o nome do Senhor. O que a gente entende é que neste período era um período suficiente para se pregar a salvação a todos os homens. Você sabe por que a Bíblia diz que Jesus não voltou ainda? Ele está sendo longânimo. E Jesus, na leitura que nós fizemos aqui terça-feira, Jesus disse, o Evangelho vai ser pregado a todas as gentes. Então virá o fim. Mateus capítulo 24. Estão vendo as guerras, estão vendo a fome, estão vendo as pestes e pensam que é o fim. Jesus disse, não, isso aí sempre vai existir. Agora, quando se pregar o Evangelho a toda criatura, e aí Paulo diz, e quando a grande apostasia se manifestar, como é que acontece isso? É quando eu prego e há rejeição. Noé estava pregando e havia uma rejeição. Noé pregando e havia uma rejeição. E quando veio o dilúvio, entrou só Noé na arca, e aquela geração não conseguiu ver porque não foi agraciada pela mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, estar aqui hoje é motivo de alegria, é motivo de gozo. Oh, glória! Aleluia. Andar com Deus, irmãos, pode ser difícil para alguns, como eu tenho visto alguém dizer, é muito difícil ser cristão. Mas tem alguns benefícios maravilhosos. Oh, glória! Vamos ver Hebreus capítulo 11, por gentileza, se você puder abrir comigo. Capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, oh glória, preparou a arca. Ei, a pregação é, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tito disse, ele veio preparar um povo santo, com boas obras, oh glória. Tito nos disse nessa noite, ei, Jesus preparou aqui um povo santo, é um povo diferente, é um povo que sofre aflição, mas é um povo santo, é um povo separado, é um povo escolhido por ele, oh glória. E ele vai levar esse povo lá para onde ele está. A palavra está nos dizendo, está nos ensinando. Noé estava dizendo, Noé temeu, ainda não aconteceu, mas Noé já está temendo, porque foi Deus quem revelou a mensagem, oh glória. Jesus ainda não voltou, mas nós estamos pregando. Arrependimento, conversão, mudança de caráter, mudança de comportamento, a gente está pregando. E a Bíblia, e a gente prega o que a Bíblia diz, não é o que a gente pensa. E a gente leva as pessoas a olharem os textos, para que elas entendam, e para que nós entendamos. Porque eu entendo que o amor está sendo revelado a todos nós. Pois eu mesmo que vos falo, sou um homem falho. E posso perder a minha bênção? Não
sou melhor do que nenhum dos irmãos, pelo contrário, talvez eu seja o mais arriscado a perder a bênção. Você sabia disso? Porque quando o inimigo se levanta para derrubar, derruba primeiro quem está em cima, né? Aquele que exerce influência, aquele que tem a mensagem, porque o escândalo é maior. Então veja, quando eu falo isso, eu falo que eu entendo e eu entendi pela mensagem que Deus nos agracia trazendo a verdade no meio de tantas confusões que tem de mensagens. Ainda que pareça uma mensagem confrontadora, mas essa que é a mensagem salvadora, porque ela nos guia pelo caminho correto que devemos andar. Afinal de contas, nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. Você não está aqui para me agradar, você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para agradar a Deus, aleluia! Então Tito diz, olha, esse Jesus, aí quem anda com Deus tem divina revelação. Tem divina revelação, isso aqui é tremendo, eu estava deliciando. Abre comigo João capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Evangelho que escreveu João capítulo 16, versículo 13. Oh glória, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, aquele que habita na tua vida, que já veio, e você é tempo morado dele, amém? Quem é tempo morado aqui no Espírito? Então tu anda com Deus, crente, tu anda com Deus, aleluia. E quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Oh glória, vamos continuar o texto. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que tiver divino. Revelação divina. A igreja não vai ser pega de surpresa naquele dia. Você sabe por que a igreja não vai ser pega? Porque a igreja é agraciada pela mensagem do céu. E a igreja que é a igreja que se santifica em Cristo, a igreja que é a igreja que obedece em Cristo, a igreja que é a igreja que ouve a voz de Cristo, ela será arrebatada naquele dia. Quem é, irmão Gil? Não sei. Está oculto aos meus olhos. Aleluia. Quem sabe é Ele que tem 7 chamas de fogo. Aleluia. Uma coisa eu sei, quem olhar, quem ouvir a mensagem, está sendo agraciado. Quem então viver essa mensagem, Jesus disse, viva a mensagem que eu vos pregar, porque então compará-los é o homem que fez a sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus está pregando e diz, olha, o que ligardes aqui na terra, será ligado no céu. Ei, meu irmão, minha irmã, vale a pena andar com Deus. Vale a pena guardar o Espírito Santo na tua vida. Vale a pena, glória. Efésios capítulo 4, versículo 30. Paulo nos dá um ensinamento muito forte. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para aquele grande dia. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Há muitas maneiras, né, irmão? Mas uma delas é a pecaminosidade consciente. Se eu falar uma coisa que é perigosa, que nós devemos ter muito cuidado. As gerações que foram agraciadas com a mensagem, em dado momento da sua caminhada, rejeitaram a mensagem e se apostataram da fé. E apostatar da fé é conhecer e deixar para lá. E não querer viver. Aleluia. Por isso, agraciados que somos, não podemos abrir mão dessa salvação. Só mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá. E não tardará, louvado seja o nome. Ei, nossa morada não é aqui. Nós não somos nessa terra. Nós somos das mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nessa palavra ainda, eu ainda creio nessa palavra. Aleluia. Oh glória. Quando Deus, irmãos, fala com Noé e diz, Noé, eu quero que você me obedeça, eu quero que você ande comigo e etc. Deus queria algo. E o que era que Deus queria? Como eu falei, Noé estava em um ponto estratégico e Deus queria mostrar o seu favor para todos os homens.
Paulo escrevendo aos Timóteo, capítulo 1, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 5, ele diz que a vontade de Deus é salvar todos os homens. Versículo 4, a vontade de Deus é salvar todos os homens. Deus sempre quis salvar o homem, meus irmãos. Como? Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, ou versículo 1, ele nos vivificou pela palavra. O salmista, no Salmo 119, ele faz uma oração. E em muitos momentos, se eu não me engano, eu lembro esse salmo já algumas vezes, eu frisei lá, se eu não me engano, 9 vezes que o salmista diz: vivifica-me, Senhor. Ó, o salmista está orando. É uma coisa particular dele, mas ele está dizendo: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Oh glória, oh glória. Porque, meus irmãos, segundo a palavra, Jesus diz: eu sou a verdade. A minha palavra é espírito e vida. Ou seja, Deus queria levar o homem a entender, por intermédio de Noé. Foram 120 anos Noé pregando. E eu tenho mais 2 referências para nós encerrarmos. E elas se encontram a primeira em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Para nós encerrarmos a mensagem que o Senhor nos entregou. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. A vontade de Deus era salvar os homens. Então Deus fez o quê? Colocou Noé em um ponto estratégico para fazer a arca. E a mensagem era: está vindo um dilúvio. Arrependei-vos, gente, está vindo um dilúvio. Aleluia, Deus. Mas Pedro, denunciando aquele mundo antigo, no versículo 20 ele diz: os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé. Pedro está dizendo pelo Espírito que Deus esperava nos dias de Noé que os homens se arrependessem. Aleluia. Você acha que Deus quer matar o homem? Você acha mesmo que Deus quer trazer miséria para o homem? Você acha mesmo que Deus quer matar crianças, quer matar... Irmão, quem faz isso é o pecado. Quem faz isso é o diabo através do pecado. Deus quer que o homem se volte para Ele, porque Deus é a fonte da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Então Pedro está dizendo pelo Espírito: olha, Deus longanimamente esperava, com longanimidade, que o homem se voltasse para Ele. Mas Pedro também disse que eles eram rebeldes. É aquele filho rebelde que você está dizendo: não faça isso. Ele: eu faço. O Senhor não manda mais em mim? Eu faço. É comendo do pirão e ia dizer: eu faço. Faço o que eu quero. Filho rebelde, não escuta mais o pai, não pega mais a orientação divina, não tem mais intimidade com Deus, deixou de andar com Cristo, não tem mais o Espírito Santo, se torna rebelde contra a palavra, rejeita Deus, rejeita a operação do Espírito, rejeita a exortação da parte de Deus e continua andando de mal a pior. E os homens maus, diz a Bíblia, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas eu louvo a Deus que eu e você estamos sendo agraciados pela mensagem. Escute. Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas. Deus esperando pelo tempo em que a arca era feita. Ei, nós estamos vivendo a última dispensação, acreditamos que é tempo suficiente para os homens aceitarem Jesus. E a Bíblia diz que não é por muito falar. Porque quem convence não sou eu, mas é o Espírito Santo que convence o homem. E basta uma palavra para o homem entender a salvação. Escute, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então Deus vai executar o seu projeto. A Bíblia diz que Deus executa o projeto. Vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5. Agora nós entenderemos. O apóstolo Pedro está pregando aos falsos mestres. E é interessante pensarmos por que Pedro está pregando aos falsos mestres. A conduta que leva alguém a perder a sua salvação são os falsos ensinamentos. O que nos leva a se desviar da verdade não é um leigo, mas é um mestre que tem técnicas de ensino,
que tem tempo para ensinar as pessoas a se desviarem do caminho da verdade. Então ele está dizendo, olha, vocês não estão entendendo. Deus, ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Aí ele vai dizer, pregoeiro da justiça. E o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Noé de Deus aqui nessa noite? Pregador da justiça? A igreja de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, somos nós que estamos aqui nessa noite. Oh glória! Somos nós quem guardamos o Evangelho, somos nós quem somos sal, a essência de guardar. E luz, a essência de iluminar. Porque os irmãos sabem que o sal conservava, né? A igreja hoje faz um papel distinto. A igreja hoje é alvo em todo mundo. Todo mundo sabe o que é a igreja cristã que prega o Evangelho. Todo mundo vê a igreja pregando. Não estão entendendo que o mundo está caminhando para uma condenação? Assim como a arca era um sinal na terra, a igreja, levante a sua mãozinha nessa noite. A igreja de Cristo é um sinal na terra também. Oh glória! Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, porque brevemente a igreja será tirada da terra. Oh, glória! O que eu espero é te ver lá e você também me ver, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu espero é isso, em nome de Jesus. Nós estamos batalhando para isso. Glória a Jesus. Glória! E eu retomo aqui ao título dessa mensagem. Maravilhosa graça. Foi a mensagem que Deus falou ao meu coração. Deus te abençoe ainda mais, porque eu acredito numa igreja abençoada por Deus. Eu acredito numa igreja super abençoada. Eu louvo muito ao Senhor por Ele ter me dado esta palavra que eu vou dizer para os irmãos que meu coração consumiu com muita alegria. Porque em todas as partes eu vi Deus nos arrancando, nos proporcionando condições para sermos distintos no meio dessa terra. Só não é quem realmente não quiser. Porque Deus nos proporcionou todas as condições, inclusive dando o Espírito dele a nós. Derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos conduzir. E a Bíblia diz isso. Ele nos deu o seu Espírito. Em 1 Coríntios nós fizemos essa menção, nessa leitura, nas doutrinas aqui. Capítulo 2, ele nos deu o seu Espírito para nós entendermos as coisas do céu. Por isso é que a igreja é diferente, ela não vai ser pega de surpresa. A igreja vai estar esperando Cristo voltar. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Que Deus te abençoe ainda mais, meu irmão e minha irmã. Prepara-te, igreja, para ser arrebatado. Em nome de Jesus. Nós iremos, meus irmãos, adorar a Jesus com aquele hino, né? Vocês nem sabem, né? Vocês estão fazendo? E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Aquele hino, meus irmãos, é um hino que nós iremos fazer louvar ao Senhor todos os dias. Aqui, nossa festa. Mas os seus departamentos possam separar os seus louvores, amém? Aquele louvor, aquele hino, é um hino tema. É por conta que a mensagem que nós temos é preparados ou chamados para um propósito. É o tema do nosso encontro da família. Chamados para um propósito. Então, todos os pregadores que meus irmãos vão chamar, esse tema não pode fugir, ok? As ornamentações da igreja eram seus respectivos conjuntos. Por exemplo, os homens, nós podemos botar aquelas gravatinhas, aqueles borãozinhos, se quiser botar aquelas coisas. Os jovens também, as senhoras também, as crianças também, enfim. Essas ornamentações da igreja ficam particular para cada um dos conjuntos, ok? Nós não podemos fugir do tema. O hino, todos os cultos vai ser aquele hino. Se as senhoras quiserem louvar aquele hino, nós vamos destacar alguém para sair do microfone. Por conta que se eu for louvar, os irmãos não sabem, né? Os irmãos vão correr por mim, né? Aí vamos destacar alguma das meninas ou alguma das senhoras que louvem melhor. Então a gente deixa uma senhora e uma menina, uma jovem ali, louvando, e toda a igreja louva junto. E fica bonito, um coral bonito. Por isso é que todos nós estamos ensaiando, né? Os irmãos estão entendendo? Qualquer dúvida, me pergunte, viu, irmão? Vamos louvar o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia! Sei não. Tem que treinar um cara lá em casa, me acompanhar.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Glória a Deus.